Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Professor Nunes, este é o seu canal professornunes.jns. Se você se interessa por sociologia, atualidades, cinema e literatura, ciência política, então este é o seu canal. E estou passando aqui para falar sobre as notícias, as novidades do dia, as principais notícias do dia, fazer os nossos comentários, as nossas reflexões. Bom, hoje nós temos sobre a questão da guerra Israel e Palestina, que eles ensinam a dizer que é Israel e Hamas, né? Eles que eu estou falando é a grande mídia. Hoje a expectativa está nessa questão de como a Organização das Nações Unidas vai tratar o veto dos Estados Unidos contra a proposta do Brasil no que diz respeito à pacificação, ao cessar-fogo, como é que a ONU vai tratar. O Brasil apontou uma proposta de cessar-fogo, de criação de corredor humanitário e de por fim a guerra. Basicamente todos, não digo todos, mas a maioria dos estados-nação, a maioria dos países apoiaram a proposta do Brasil, mas os Estados Unidos vetaram a proposta dos Estados Unidos. A pergunta que é importante a gente fazer é a seguinte: por que razão os Estados Unidos fizeram isso? Fizeram o quê? Vetaram a proposta brasileira na ONU, que é uma proposta muito interessante, que a maioria dos países aprovou. Na verdade, apenas os Estados Unidos foram contra a proposta brasileira. Aí merece reflexão sobre isso, porque os Estados Unidos usaram como argumento de que na proposta brasileira não se levava em conta a necessidade, o direito de Israel se defender. Então, uma proposta, um argumento muito ridículo dos Estados Unidos, considerando que, inclusive, na guerra Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos também fizeram uma proposta do tipo que o Brasil fez na época, repetindo, os Estados Unidos fizeram uma proposta semelhante à brasileira para a guerra Rússia e Ucrânia. Mas nesse momento, em relação à proposta do Brasil, considerando Israel e Palestina, os Estados Unidos foram contra o cessar-fogo, foram contra o fim da guerra, na verdade. Então, o que se coloca em questionamento é por que os Estados Unidos fizeram isso. Interessa para os Estados Unidos a guerra? Os Estados Unidos concordam com tudo o que Israel fez? Você pergunta, como assim, professor, concorda com tudo? Vamos lá. O Hamas investiu pesadamente, com um ataque terrorista contra Israel. É evidente que não deve ter apoio esse tipo de ação do Hamas. Todavia, porém, o que é que acontece? Israel responde ao Hamas de forma muito pesada, desrespeitando totalmente os tratados de paz, de direitos humanos. Israel, na verdade, acua cada vez mais a Palestina, os palestinos, tendo como justificativa a guerra contra o Hamas. Então, de palestinos, a quantidade de pessoas palestinas que já foram assassinadas pelo Hamas
já é 3 ou 4 vezes mais do que o Hamas fez com Israel, que não deve se ter apoio, claro, é um ato terrorista. Mas também não se pode ignorar o genocídio que Israel faz com a Palestina. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Vamos então aqui às principais notícias sobre a guerra. Qual a manchete dos principais jornais sobre a guerra? Brasil manda recado velado aos Estados Unidos e quer levar tema de volta ao Conselho da ONU. Cúpula do Egito discute guerra Israel e Hamas e termina sem avanços. Olha aí, terminou sem avanços. Saída de brasileiros de Gaza depende de acordo entre Egito, Estados Unidos e Israel. Brasileira, ex-nora de um dos fundadores do Hamas, quer permanecer em Gaza. 15 dias de guerra matam mais crianças e adolescentes palestinos do que em 20 anos. Olha só, né? 15 dias em guerra matam mais crianças e adolescentes palestinos do que em 20 anos. Essa notícia que está na Folha de São Paulo. São mais de 1.500 menores de 18 anos mortos na faixa de Gaza, quase a metade do registrado desde 2000. Quase metade das mortes de crianças e adolescentes palestinas registradas neste século em conflitos na faixa de Gaza ocorreu nas 2 últimas semanas durante a guerra entre Israel e Hamas. Foram mortos ao menos 1.524 jovens, vítimas desde o ano 2000. O número de óbitos de pessoas com menos de 18 anos em 15 dias de guerra é quase 3 vezes o total de menores mortos no ano com mais vítimas até então. Em 2014, 548 crianças e adolescentes foram vítimas de uma ofensiva de Israel para destruir foguetes e túneis em Gaza. A Folha cruzou dados de mortes de menores de 18 anos na faixa de Gaza, registrados pela B'Tselem, Organização Israelense de Direitos Humanos, com as informações de mortes recentes divulgadas pela OCHA, Agência das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, que considera a estimativa do Ministério da Saúde de Gaza e faz esse mesmo recorte etário. As duas organizações têm bases historicamente semelhantes e contabilizam vítimas consequentes do confronto bélico na região, mortas por explosões ou armas de fogo. O boletim da ONU, que inclui informações sobre menores de quinta-feira, só traz atualização sobre crianças e jovens palestinos. Das mortes em Gaza, cerca de 40% das vítimas desde o dia 7 de outubro são menores de idade. Do lado de Israel, autoridades locais estimam que 20 dos 705 mortos que tiveram os nomes identificados sejam crianças. A maioria morreu na ofensiva do Hamas a Israel há 15 dias. Ao todo, o confronto tirou a vida de aproximadamente 5.800 pessoas, sendo 1.400 israelenses e 4.449 palestinos, de acordo com autoridades locais. A proporção de mortes palestinas é historicamente maior do que a de israelenses no confronto entre as duas partes. De 2000 até o início da atual guerra, foram 145 crianças e adolescentes israelenses mortos, sendo 90 em Israel, 51 na Cisjordânia e 4 em Gaza, de acordo com a B'Tselem. No mesmo período, são 2.290 menores palestinos mortos, sendo 1.741 em Gaza, 537 na Cisjordânia e 12 em Israel. Dados anteriores ao atual conflito indicam que foram 765 crianças de 0 a 12 anos e 976 adolescentes de 13 a 17 anos. No geral, 415 meninas e 1.326 meninos palestinos. A morte de crianças foi uma das preocupações expressas na resolução propostas pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Com 12 votos favoráveis de 15 possíveis, o texto só não passou porque recebeu veto dos Estados Unidos, que destacaram o direito de Israel de se defender. Aí não está a hipocrisia americana, estadunidense.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a mencionar as mortes de menores na sexta, em pronunciamento por vídeo, quando também classificou o ataque de Hamas de terroristas pela primeira vez. Hoje, quando o programa Bolsa Família completa 20 anos, fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza, afirma Lula em vídeo, em referência ao balanço de 1.524 mortes divulgado pelo Ministério da Saúde de Gaza. Crianças que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez, de terrorismo, atacando Israel, mas também não pediram que Israel reagisse de forma insana e as matasse. E exatamente aqueles que não têm nada a ver com a guerra, que só querem viver, brincar, que não tiveram o direito de ser crianças. Muito, muito fortes as palavras do Lula. Desde o início da guerra, cerca de 1 milhão de pessoas se deslocaram em Gaza, mais de 527 mil estão nas 147 estruturas emergenciais de abrigo montadas pelas Nações Unidas, a maioria na região central ou sul de Gaza. Com o cerco à região, a crise humanitária se acentuou diante da escassez de água, alimentos, combustíveis e medicamentos. 20 caminhões de ajuda internacional conseguiram autorização para cruzar a fronteira do Egito e entraram na região neste sábado 21 para fornecer mantimentos aos civis. Cerca de 200 caminhões ainda aguardam um sinal verde para a passagem. Ao menos 210 pessoas ainda seguem reféns do Hamas, incluindo israelenses e estrangeiros, de acordo com as forças do país. O grupo liberou 2 reféns americanas na sexta-feira. Bom, é muito doloroso, cruel, saber disso, né? Ver que os que pagam com a guerra são aqueles que não têm absolutamente nada a ver com o pato, como se diz, né? Não tem nada a ver com a guerra, com quem iniciou a guerra, com quem quer fazer a guerra. Crianças e adolescentes. É um número assustador, quantidade de crianças e adolescentes mortas nesses conflitos, a maioria palestinos. Morreram também do lado de Israel, claro. O ataque do Hamas matou em torno de 1.300 pessoas israelenses, a maioria não foi criança. Não estou justificando aqui, né, se alguém está pensando que eu estou justificando o ataque do Hamas, não estou justificando isso. Né? Eu abomino também o ataque do Hamas, tá? Como também abomino a reação insana dos israelenses, né? A relação insana de Israel. E também abomino e repudio a ação dos Estados Unidos perante essa situação. Não vejo uma preocupação dos Estados Unidos com as crianças e adolescentes palestinos que morrem na faixa de Gaza. Não vejo uma preocupação dos Estados Unidos, da imprensa, de forma geral, do Ocidente, da grande imprensa brasileira, que segue cegamente os Estados Unidos. Não vejo uma preocupação com as crianças, os adolescentes, aqueles que não têm nada a ver com a guerra, seja feita por Hamas ou por Israel. Não vejo isso. Vejo apenas a condenação dos palestinos. Vejo de maneira muito triste o que acontece nesse momento, nessa guerra Israel e Palestina. Eles falam nos Estados Unidos, Israel, que é uma guerra contra o Hamas. Sim, é contra o Hamas. Não é só contra o Hamas, é uma guerra contra os palestinos. É uma guerra para a destruição da Palestina. Isso é um fato. Então, o veto dos Estados Unidos, a proposta brasileira, que teve o apoio da maioria dos países, apenas 3 países que foram contra, e dentre os que foram contra, houve o veto dos Estados Unidos. Então, hoje ficou de se decidir, da ONU, discutir que caminho tomar diante dessa realidade. Então, as pessoas cegamente apoiam Israel e ignoram totalmente
o povo palestino. Assim como se ignora as mortes dos povos originários, né, dos povos indígenas, assim como se ignora também a morte diária do povo LGBT, assim como se ignora a violência, a truculência contra as mulheres, o genocídio, o feminicídio, por exemplo, né? Então, se tem muito claro uma pauta extremamente conservadora no mundo, sob a tutela dos Estados Unidos, que se arvora como o grande, digamos assim, o grande democrático, o anjo da guarda, aquele que está sempre para proteger. Então, os Estados Unidos pode tudo, pode fazer tudo. Eu costumo dizer, e vou repetir aqui, não esqueça, dê uma olhada aí no Google, faça uma pesquisa de quantas ditaduras e quantas guerras os Estados Unidos apoiam. Dê uma olhada de quantas guerras, quantas ditaduras os Estados Unidos apoiam. Os Estados Unidos que vivem de guerra, cuja principal indústria é a indústria bélica. E você acha isso normal? Você vai levar em consideração todo o discurso, toda a narrativa fanática, bíblica, religiosa, de que Israel foi escolhido por Deus? É isso? Você vai fazer isso? Se for isso, então não se tem conversa com essa insanidade. Isso é uma insanidade, para mim muito claro, uma insanidade, essa ideia de que Deus escolheu Israel e todos os países que se virem, tá? Então, se existe um Deus que não seja humano, como esse criado pelos humanos, porque esse Deus do Ocidente cristão é um Deus criado pelos humanos, muito claro, um Deus criado pelos humanos. E aí escolhe os seus, e aqueles que são contra a sua narrativa, o seu modo de ver o mundo, então são os inimigos, aqueles que devem ser destruídos. Não é? E nisso, claramente se inclui, não é? Quando se condena, por exemplo, quando se tem toda uma narrativa contra o povo palestino, que se condena também, que se faz uma ligação absurda, ridícula, irresponsável com a esquerda. Olha, isso é o que a esquerda faz. Então não esqueça do que os Estados Unidos fazem no mundo de apoio às ditaduras, às guerras, às mortes. Não se esqueça, ou então se você ignora, se você não sabe, os Estados Unidos, o governo americano, na época da ditadura militar, instalada em 1964, deu apoio direto, maciço, à ditadura militar, inclusive levando militares brasileiros, para aprenderem como torturar. Sim, foi isso que aconteceu. Militares brasileiros foram estudar nos Estados Unidos para aprenderem a torturar. Os Estados Unidos criaram escolas de torturas, ok? E aí passa pela minha cabeça, nesse momento agora, a guerra do Iraque, o que os Estados Unidos fizeram, a mentira que os Estados Unidos fizeram, de que Iraque estava construindo uma bomba química para destruir o mundo, não sei o que e tal, e aí invadiram o Iraque, inclusive com os representantes da Organização das Nações Unidas lá dentro. Os Estados Unidos decidiram por si só jogar bomba, invadir o Iraque, e fez o que fez com o Iraque, estraçalhou mais ainda o Iraque, deixou aquele povo com mais sofrimento ainda. Aí eu pergunto para você, os Estados Unidos resolveram a situação no Iraque? Patavina nenhuma. Da mesma forma que os Estados Unidos não resolvem o conflito Israel e Palestina, e dá um apoio maciço, direto a Israel, porque interessa para os Estados Unidos reforçar Israel. Então essa guerra não é apenas contra o Hamas, isso é uma grande farsa, uma grande mentira. Essa guerra é preciso olhar, é preciso perguntar o que está por trás dessa guerra Israel e Palestina, com o apoio maciço dos Estados Unidos. Faça essa pergunta, ok? E eu vou parar por aqui, depois a gente vai abrir outro vídeo, gravar outro vídeo, tá? Para que não fique maior. Mas é isso, né? Quem morre, os que estão morrendo nessa guerra de Israel e Palestina, a maioria é palestina e a maioria é
crianças e adolescentes. 80% dos que morrem é crianças e adolescentes, né? 70%, 80% do que morrem crianças e adolescentes, aqueles que não tem nada a ver com a história, entendeu? Você já pensou nisso? Ok? Então não fica com aquela babaquice, porque Deus escolheu Israel, que isso não tem nada a ver. Eu vou continuar falando sobre isso. Eu não estou aqui defendendo o Hamas, não. Não estou aqui defendendo o Hamas, defendendo o ataque do Hamas a Israel. De forma alguma, foi uma insanidade também. Mas o que os Estados Unidos fazem, apoiando Israel contra a Palestina, isso sim é genocídio. É uma violência coletiva, é julgar coletivamente o povo de Israel, desculpa, o povo palestino, ok? É ignorar as mortes de crianças e adolescentes, ok? Então não venha com insanidade de estar apoiando Israel nessa história e apoiando esse veto dos Estados Unidos à proposta brasileira de pacificação, por fim, de cessar-fogo, ok? É isso aí. Dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.